Lucas capítulo 13, versículo 22. E percorria todas as cidades e as aldeias. Lucas 13, versículo 22 até o 24. Ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam, e ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Somente aí. Pode assentar. Interessante que aqui, Jesus percorrendo as cidades, as aldeias, ele ensinando ali o evangelho da salvação. Ele ensinando ali, aqui fala que ele estava ensinando, ele estava percorrendo as cidades, aldeias, caminhando ali para o rumo de Jerusalém e ensinando o caminho da salvação, pregando o evangelho. E ele nessa caminhada ensinando o caminho do céu, como se prepara para ter a sua salvação, para chegar ao céu. Em todo esse discurso e nessa caminhada do Senhor com esse povo, alguém ali cismou. Talvez por causa dos ensinamentos. Aqui diz que alguém, no decorrer dessa caminhada com os discípulos, ali evangelizando e pregando, despertou a preocupação e a curiosidade de uma pessoa. Disse que um homem chegou até ele e perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Esse homem estava preocupado. Ele estava curioso. Eu ia dizer que do nada ele fez essa pergunta, mas teve muitos motivos para ele fazer essa pergunta. Nós aqui não sabemos o que palavras estava proferindo da boca do Senhor, mas sabemos que ele estava pregando o evangelho nessa caminhada com esse povo, indo para o rumo de Jerusalém e ensinando. E durante esse ensinamento, alguém achou um pouco difícil, achou um pouco complicado e falou, Senhor, são poucos os que se salvam. Ao mesmo tempo que essa pessoa fazia essa pergunta, praticamente ele já tinha a resposta consigo mesmo, que realmente eram poucos. Mas aí a resposta de Jesus para ele esperava assim, não, vai ser pouco que vai salvar, ou não, vai ser muito. Ele falou assim, olha, porfiai, por entrar pela porta estreita. Porfiai, por entrar pela porta estreita. Já está mais do que bem explicado, já está uma resposta subjetiva, assertiva naquela hora, que a partir daquela hora, aquela pessoa que achava difícil, talvez pelos ensinamentos, já não tinha mais dúvida que era difícil. O caminho estreito, a porta estreita. Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre a porta estreita. Ela é difícil. Que uma vez quando Jesus estava pregando, ensinando, os discípulos acharam duro o discurso. Quem pode suportar esse discurso? Quem pode suportar tudo isso?
ali, irmãos, estava a verdadeira porta estreita. Difícil. E a Bíblia diz que eles começaram a sair, um sai daqui, outro sai dali, outro vai. E o povo começou a ir embora. A porta estreita não é fácil. Quando Jesus viu que quase todos já tinham saído, aqueles pouquinho que ficou com ele, mas quase todos já foram, talvez esses aqui podem ir também. Mas eu não vou mudar o meu discurso. Jesus olhou para aqueles poucos, vocês também querem seguir eles, querem acompanhar eles? Mas aqueles que ficaram, é aqueles que queriam entrar por a porta estreita, e a porta estreita já estava ali, era o próprio Jesus, era o próprio ensinamento do Senhor. E alguém com sabedoria, sabendo que não podia entrar por outra porta, quando Jesus pediu se queria, falou, vocês também querem seguir eles? O discípulo Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Mesmo com dificuldade, mesmo com luta, com sacrifício, com perseguições, com evangelho difícil, com muitas lutas, mas somente tu tens o caminho de vida eterna. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, Jesus fala, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho, né? Eu quero ler aqui o livro de Mateus. Porfiai, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. A porta estreita, entrar pela porta estreita, e o caminho estreito. Aqui diz que a porta larga é a que leva à perdição. Aqui tem porta larga, caminho largo, porta estreita e um caminho estreito. Esta porta estreita é Jesus Cristo. Para entrar por essa porta é difícil, porque requer algo de nós. Requer humildade, requer amor ao próximo, requer abandonar as coisas do mundo. São muitos fatores. Nós temos que desprender das coisas desse mundo, dos prazeres do mundo. A porta estreita não é fácil de entrar por ela, porque tem a porta larga que já não existe, que já não exige nada, que as pessoas podem viver ao seu bel prazer, não tem dificuldade. O caminho largo, a porta larga, não exige nada de ninguém, não tem dificuldade nenhuma. É como aquele presente muito bonito que eu disse na pregação passada, é tudo muito bom nessa vida,
mas o final é muito triste. Aqueles que não entraram pela porta estreita, que preferiu o caminho largo, vai sofrer no último dia, vai ter um encontro com o Rei das Trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É melhor, por mais difícil que seja, entrar pela porta estreita. Muitos, às vezes, cansaram de estar na porta estreita, que é muito difícil. E muitas das vezes querem abrir essas portas. Vamos alargar as portas para que o povo venha. Vamos alargar as portas, principalmente a juventude de hoje, não aceitam o evangelho que é pregado hoje. Aí procuram um pouco alargar as portas. Muitos já começam a trazer as coisas do mundo, a enfeitar toda a igreja de bonito, botar muitos jogos de luzes que é para atrair os jovens. Começam a pintar as igrejas de preto, e aqueles curam todo, e diz que ali, se não fizer isso e não sei o que mais, os jovens não vêm, e começa a fazer balada dentro da casa do Senhor, trazendo as coisas profanas para dentro da casa de Deus. O jovem, ele tem que ser atraído, sim. Mas eu digo uma coisa, se a palavra de Deus não atrair essa juventude de hoje, não é luzes, não é parede preta, não é coisas de outro mundo, não é coisas do diabo que vai atrair, é somente o Evangelho de Jesus Cristo pode atrair essa juventude de hoje. Não temos que adequar ao pecado. Não temos que o Evangelho fazer com que o Evangelho vai adequar, não. Os de fora têm que adequar a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor, irmãos, não atrair o mundo, não salvar as almas lá fora, irmãos, não adianta nós fazermos mais nada. É a palavra do Senhor, a porta é estreita, não adianta, irmãos. Não adianta inventar isso, inventar aquilo, não sei o que mais, não sei o que mais, não. A porta, ela é estreita. O Evangelho de Jesus Cristo. A porta estreita é difícil, é sofrido. Você é perseguido, você é caluniado, você é criticado no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos. Aonde você está, sempre tem um ali, o diabinho está sempre ali. E tem vezes que você perde a paciência, você pensa muitas vezes em desistir e largar tudo. A porta é estreita. Mas no final, a luz vai resplandecer para você. Mas a entrada, temos que entrar por ela. O final. Tem um negócio, um objeto que é funil, né? O nome dele, né? A pessoa bota alguns líquidos, né? Para encher garrafas, encher galões. O funil, ele tem, assim, o finalzinho dele é bem estreitinho, né? É estreitinho. E vai se... Ele começa estreitinho aqui e se alarga. Aquele que entra pela parte estreita do funil é apertado.
Aquele que entrou pela essa parte, ele é caluniado. Ele é blasfemado. Ele é discriminado. Tudo de ruim. É difícil, irmãos. Essa entrada do funil, essa parte do funil, ela é muito apertada. Caminhando, o funil ele vai se abrindo. Mas ali, de repente, quando ele está muito tentado, começa a vir um anjo daqui, outro dali. Logo, ele começa a vencer uma luta daqui, lá vai dali, e vai. E o caminho vai se abrindo para ele. E ele vai com lutas, mas bênçãos daqui, bênçãos dali, e vitória da acolá, e está sendo massacrado, mas quando pensa que não, ele está sorrindo. Quando ele chega lá no final, passou o lado do funil, encontrou as portas do céu, mas ele entrou pelo caminho estreito. Ele entrou pelo começo apertado, cheio de lutas e tentações, para chegar até a porta celestial. Entramos pela porta estreita, a porta do funil, que os anjos vão nos conduzindo até chegar lá. Glória a Jesus. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. A única coisa que pode nos levar para o céu, atrair as pessoas lá no mundo, principalmente os jovens, que é muito difícil, as vaidades são muito. É a palavra de Deus, irmãos. Não adianta nós inventar nada. É a palavra do Senhor. Somente isso. Só eles entenderam o Evangelho e vêm. Se a palavra de Deus não atrair multidões, não atrair as pessoas, mais nada vai atrair. O que nós podemos é pregar o Evangelho somente. E o Evangelho é que converte o pecador. Nós vimos que a igreja nossa aqui, ela é simples, mas as pessoas que vêm até aqui, irmãos, aqui não tem nada de muita beleza, de muitas luzes, de muito não sei o que. Não, que é simples. Mas os que vêm aqui, vêm por Deus. É o Evangelho de Jesus que traz eles aqui. É o Senhor que manda, é atraído pela palavra de Deus. Tudo, irmãos, vai ficar aqui. Mas a nossa salvação, ela é eterna. Que Deus abençoe a igreja. Irmãos, tem uma pessoa aqui que o diabo, ele ia cruzar no seu caminho. Ainda quando eu orava, o Senhor me passou isso. O diabo queria cruzar o seu caminho. Cruzar o seu caminho. Cruzar o seu caminho. Ainda não. O diabo quer cruzar o seu caminho, ainda não. Mas Jeová vai na frente e expulsa esse demônio que quer cruzar o seu caminho. Por isso que eu orei repreendendo os demônios, por causa dessa revelação, que o diabo queria cruzar o caminho de uma pessoa. Queria, não, ele quer cruzar o caminho de uma pessoa. Deus repreende esse demônio. Aquele irmão lá, de camisa manga comprida. Palmas bem alegre para o Rei! Glória a Jesus! Aleluia! Há uma pessoa que o diabo quer lançar um desânimo, uma frieza espiritual muito grande em você. Tirar as suas forças,
para não seguir mais a caminhada. Quer colocar você no caminho largo, na porta larga. E sendo assim, você vai sair da porta estreita. É isso que o diabo quer fazer. Ele vai quer colocar o desânimo, a frieza. Cadê essa pessoa? Ainda não. O irmão ali, aquele de camiseta listada. Esse foi eu para trás mesmo. Glória a Jesus, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia, aleluia! Palmas bem alegre para o Rei Jesus Cristo! Glória a Jesus! Aqui tem uma pessoa que Deus, Ele repreende uma enfermidade que você ia ter. Cetoacidose diabética. É um caso de muita urgência, de urgência hospitalar. Uma enfermidade no sangue. Caso de urgência. Ainda não. Nosso irmão aqui. Esse aqui, você. Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele quer dar o dom da palavra para uma pessoa aqui. Se ela já foi revelada sobre ela, mas Deus, Ele vai dar. Ele confirma o dom da palavra para uma pessoa aqui. Você vai ter conhecimento da palavra. Talvez você tenha, até creio que tenha, mas Deus vai te dar. Mais ainda. Cadê essa pessoa? Ainda não. Deus vai te usar na palavra. Você não vai ser enganado pelos falsos profetas, porque o conhecimento da palavra, a interpretação divina, você vai ter ela. Cadê essa pessoa? Ainda não. O nosso irmão de verde ali, filho da irmã Leila. Palmas bem alegres para Jesus. Palmas bem alegres! Glória a Jesus. Vamos orar a Deus, irmãos, e terminar o culto, né, meus irmãos?